Bom dia a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui nessa manhã e juntos podermos então compartilhar a mensagem da palavra do nosso bom Deus. Primeiramente, irmãos, antes de abrirmos a palavra de Deus, gostaria de me apresentar. É provável que haja algumas pessoas aqui que não me conhecem, nunca me viram, mas também tem pessoas que já me conhecem, já sabem que atualmente estou servindo na Associação Sul Paranaense. Mas nessa altura você poderá perguntar assim: pastor, você não é brasileiro, teu sotaque é um pouquinho diferente, não é um brasileiro. Na verdade, irmãos, é verdade, eu não sou brasileiro. Até eu sempre falo assim para quem não me conhece. Eu venho de um país que eu sei que a maioria daqui já foi para lá. Eu tenho certeza que você já foi. Pergunto, quem já foi ao Paraguai alguma vez? Olha só, a maioria. 90% levantou a mão. E agora eu quero saber, irmãos, por que todo mundo vai para o Paraguai? O que motiva a ir para o Paraguai? Eu já sei, irmãos. Vocês foram trazer muamba de lá, não é? Eu peguei. É que assim, irmãos, eu já fui pastor lá em Cidade Leste. Aí no lugar que você vai, já tive a alegria e o privilégio de ser pastor nessa cidade, em Cidade Leste. E o objetivo é mesmo comprar, trazer algumas coisas boas. Porque eu sei, irmãos, que quem vai para o Paraguai é para comprar coisa boa. Ou tem alguém aqui que fala: pastor, eu vou para comprar coisa que não presta no Paraguai. Eu vou ao Paraguai para comprar coisa falsificada. Tem alguém aqui? Mas todo mundo vai para comprar coisa boa, não é? É que no caminho a gente procura mais preço, quer mais barato, e aí se acaba comprando coisa que não presta. Mas nem tudo que é barato, irmãos, lá acaba sendo falsificado. Eu sempre digo assim: há 5 anos atrás, a Associação Sul Paranaense estava enfrentando uma crise financeira muito grande. Vocês sabem, irmãos, que a igreja não pode parar. A igreja tem que continuar pregando. Então, irmãos, na época o pastor Boger, como via que a coisa tinha que andar, tinha que funcionar, o evangelho tinha que ser pregado, foi no Paraguai e buscou um pastor bom e barato na promoção. E aí me trouxeram, né? E aí eu estou aqui agora, pela graça de Deus, né? Trabalhando numa área que realmente é uma bênção, a área da mordomia cristã, a área da fidelidade, a área da comunhão com Deus, a espiritualidade. E o ministério da mordomia cristã, irmãos, é justamente isso que procura. Que eu e que você, que nossa família, nossos filhos, meu marido, meu marido não, desculpe. Minha esposa, no caso da mulher, teu marido, né, a família possa ser cada vez mais comprometida com Cristo, nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Pensando nisso, irmãos, hoje, em toda a nossa associação, e você vai receber agora mesmo um livro como esse daqui, só vou pedir um favor, queridos. Os diáconos vão começar a distribuir esse livro agora mesmo. Eles vão entregar para ti. Eu pediria o seguinte: como ele está plastificado, se você abrir, você vai calçar, talvez você não vai ter onde colocar o papel do lixinho, o plástico do lixinho. Então eu pediria que na hora que as diaconissas, os diáconos vão entregar esse material, você possa guardar. E quando chegar na tua casa, você possa dar uma olhadinha e possa ler o livro. Esse livro foi escrito pelo pastor Alejandro Bulhon. E quem conheceu o pastor Bulhon sabe
da profundidade, da espiritualidade que o pastor Bulhão coloca nos seus livros. Então esse livro foi preparado com muito carinho para que cada membro da igreja em toda a Associação Sul Paranaense possa receber um exemplar, cada família possa ter seu livro e então profundizar os conceitos da fidelidade, da espiritualidade em cada família. Então, queridos, vocês vão receber esse material agora. Quando chegarem em casa, então, que vocês possam ler, aproveitar a leitura de um material bom e que com certeza vai trazer muitas bênçãos em nossas vidas e em nossos corações. Queridos irmãos, eu gostaria que você pudesse abrir a Bíblia. Nós vamos começar o texto a leitura da palavra de Deus. Mas antes também, irmãos, eu gostaria de dizer o seguinte. Geralmente todo pregador não tem que se desculpar, mas no meu caso, algumas vezes a língua espanhola, a língua castelhana, ela me trai um pouco. Por quê? Porque há algumas palavras que em espanhol significam uma coisa e em português outra. Então, o que acontece comigo, irmãos? Eu penso hoje em português, mas de vez em quando alguma palavrinha em espanhol aparece. Então, por exemplo, para você ter ideia, se você convidar um hispano para a tua casa para almoçar, provavelmente esse hispano, se achou que a comida estava muito gostosa, muito boa, ele vai falar para ti: irmão, irmã, que comida esquisita que você preparou para mim. Aí você vai pensar: minha nossa, a primeira vez vem na minha casa e já fala que minha comida é esquisita. É meio complicado. Vejam o que aconteceu comigo. Minha sogra um dia achou uma carteirinha que eu tinha dentro da minha carteira e ela ficou apavorada, minha sogra, e foi alertar minha namorada naquele tempo, que depois a Patrícia ia casar comigo, e ela falou: filha, você tem que largar desse rapaz. Mas mãe, por quê? Filha, é que você não sabe a origem dele. Mas mãe, o que acontece? O que é tão grave? Filha, eu vi a carteirinha dele falando sanatório adventista. Filha, teu namorado veio do sanatório. Imagina. Mas então, o que acontece, irmão? Sanatório é hospital, né? Esquisito é gostoso. E outra palavra, por exemplo, a palavra embaraçada, embaraçado. Aqui significa confuso, mas em espanhol significa uma mulher grávida. Então, há situações um tanto diferentes. Então, se eu falar alguma coisa que eventualmente você não entendeu direito, tente pegar pelo contexto e vamos por aí. Irmãos, vamos abrir a Bíblia então. São Mateus, capítulo 26, versículos 31 em diante. São Mateus, capítulo 26, 31 em diante. Então, Jesus lhes disse assim: esta noite, todos vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galileia.
Então disse Pedro: Senhor, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Pedro, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro então: Senhor, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum jamais te negarei. E todos os discípulos falaram a mesma coisa. Irmãos, a pergunta que eu gostaria de fazer, talvez entrando numa pequena conversa: Pedro foi honesto com Jesus naquela noite? Ele estava mentindo na hora que ele disse: Senhor, eu nunca vou te negar. Se é necessário, vou até a morte. Vou na prisão contigo. Falando para os jovens, será que Pedro estava mentindo naquela noite para Jesus? Eu já li bastante o assunto, irmãos. Tentei pesquisar, ler várias fontes. E eu acredito, irmãos, que Pedro não estava mentindo naquela noite. Pedro era honesto, Pedro era sincero. Mas sim, encontrei algumas situações, algumas motivações, que naquele momento para Pedro não eram as motivações corretas para a sua fidelidade. E queridos, eu vou tentar exemplificar isso daqui, para que vocês possam talvez acompanhar e entender como a fidelidade é uma questão importante. Vou perguntar para as mulheres da igreja, especialmente para as que são casadas. Irmãs, pensem na seguinte cena. Imagine que você está casada com um homem bonito, charmoso, elegante, de boas condições financeiras. E quando falo de boas condições financeiras, é bom mesmo, né? O sujeito está bem avantajado financeiramente. Além disso, ele é bonito, ele é charmoso. Além do mais, ele se preocupa com todas as tuas necessidades. Ele lembra de todas as datas de aniversário, aniversário de casamento, aniversário de namoro, aniversário de bodas. Bom, só queria falar uma coisa, irmãs. Esse homem não existe, tá? Esse homem está em vias de extinção. Só tem um ou outro, que nem eu, tá? Mas a maioria está em extinção. Ok. Mas então, ele ajuda, ele troca as fraldas das crianças, ele atende, ele nunca vai jogar bola aos domingos, ele fica contigo, com você. Ele é aquele homem fenomenal, só que ele tem um pequeno, terrível defeito. Ele não é fiel contigo. Ele tem outras mulheres na vida dele. Mas ele se acostumou tanto a viver do teu lado, que ele gosta de ter tudo isso para te agradar, mas ele não é totalmente fiel. Agora, por outro lado, eu vou colocar a outra opção de homem. Aquele homem que talvez não seja tão bonito, tão charmoso, não seja tão elegante, não tenha todas as condições financeiras. Ele, de vez em quando, ele não... ou seja, ele quase nunca se lembra dos aniversários de casamento. Passa batido assim, vai. Hoje era o aniversário e teu marido esqueceu. Bom, isso já é um pouquinho... acontece. Espero que não aconteça, mas acontece. Mas ele é fiel.
totalmente fiel com você. Então eu pergunto, irmãs, qual dos dois homens você gostaria de ter ao teu lado? O bonito, charmoso, elegante, que ajuda, que é tudo, mas que é infiel? Ou aquele que não é tudo isso, mas é totalmente fiel para você? Eu acho que a resposta é muito clara. Pastor, com certeza você pensou, pastor, é o homem fiel. Ele talvez não tenha tudo que eu gostaria, mas é o homem fiel que eu quero. Se bem que uma irmã me falou outro dia, pastor, não dá para dar uma misturada aí entre os dois? Não dá para ter aí uma junção e fazer com que seja o homem perfeito? Lamentavelmente não dá. Mas eu sei que a fidelidade, irmãos, é o mínimo que eu e que você esperamos num relacionamento matrimonial. A mesma coisa num relacionamento de namoro. Eu vejo jovens, se teu namorado, tua namorada, não é fiel contigo, o mínimo que você espera num relacionamento, o mínimo é a fidelidade. Mas eu pergunto, será que fidelidade finalmente é tudo? Será que fidelidade, afinal, é tudo o que nós queremos? Eu vou colocar uma outra ilustração que talvez vai te fazer rir também, mas que ilustra perfeitamente algumas motivações para a fidelidade, mas que não são as corretas. Pensa na seguinte situação. Pensa que você está caminhando na rua e você encontra na tua frente um homem, que eu falaria assim, um homem feio. Eu vou ir um pouco mais além. Ele é horroroso, tá? Eu até vou um pouco mais ainda. Ele é um espanto. Você olha e se assusta. E você vê aquele sujeito na tua frente. Quando de repente você vê uma cena que você fica impactado. Uma moça muito bonita chega, dá um abraço nele, dá um beijo nele, aquele beijo apaixonado, e você fica se pensando, misericórdia, como que esse homem feio está do lado de uma mulher bonita? Aí eu me pergunto, qual será? O que aconteceu ali? Bom, 90% me disseram, pastor, o homem feio, com certeza ele é rico. Aí eu pergunto, mas será que as mulheres não se apaixonam de homens feios? Se apaixonam ou não se apaixonam? Agora ninguém vai querer falar, eu estou apaixonado em um homem feio, né? Ninguém vai querer dar o braço a torcer agora. Mas irmãos, acontece de pessoas serem fiéis a alguém por interesse financeiro. Pergunto, irmãos, tem ou não tem pessoas fiéis por interesse financeiro? Tem. Agora, já pensou você imaginar que a pessoa que está do teu lado é fiel contigo só por interesse financeiro? Que tragédia seria isso? Então eu acredito que há fidelidade sim por interesse financeiro, mas não é a fidelidade que eu e você gostaríamos de ter. Vamos para uma segunda motivação errada da fidelidade. A fidelidade por medo. E eu já vi alguma vez um marido falar assim para a esposa, mulher, se um dia você me deixar e eu estiver com outra pessoa, eu juro que eu te mato. E queridos, não é incomum ver notícias de homens que cumpriram sua promessa.
que mataram a mulher, sua esposa ou ex-esposa, por ciúmes. E eu sei que há muitas mulheres em nosso país, e não é só em nosso país, irmãos, no mundo inteiro, que são fiéis por medo. Mas eu pergunto, será que é o tipo de fidelidade que nós estamos buscando, fidelidade por medo? E é uma terceira motivação de fidelidade também, que isso era muito comum no passado. Entre os reis, principalmente, se dava isso. Quando um rei queria expandir seu território, queria ter mais força, queria ter mais poder, o que eles faziam? Imaginemos, o rei da Espanha queria ter mais poder, queria ter mais defesa contra os inimigos. E então ele via que o rei da França poderia ajudá-lo. Então, o rei da Espanha, se tivesse um filho, ele tentaria buscar que o rei da França tivesse uma filha. Os dois se casariam e então fariam uma aliança política e estratégica. Isso era muito comum no passado. E o interessante é que quando você vai ver a história, você vai notar que 99% desses casamentos forjados pelo poder, por manter a hegemonia dos reis, a maioria dava certo. A maioria. Um outro rei era infiel, uma outra rainha, princesa era infiel, mas a maioria dava certo. Porque as motivações eram manter o poder. Talvez esse não seja nosso caso. Aqui ninguém busca poder ou tem acesso a grandes níveis de poder. A maioria de nós somos pessoas que não estão nesse estandarte da sociedade. Mas eu pergunto, irmãos, eu falei de 3 motivações da fidelidade e utilizei o casamento. Agora eu pergunto para ti, na igreja, será que eu poderia ter motivações não tão corretas para ser fiel a Deus? Será que eu poderia ser fiel a Deus apenas por interesse financeiro? Algumas vezes eu tento me questionar e me perguntar, será que eu sou fiel a Deus porque eu amo a Deus? Ou estou sendo fiel a Deus pelas mansões, pelas ruas de ouro? Porque vamos viver um dia no céu e lá sabemos que não vai ter mais dor, não vai ter mais doenças, não vai ter mais choro, não vai ter mais injustiça. Será que minha motivação é Cristo ou minha motivação são as mansões do reino dos céus? E queridos, eu vou falar uma coisa que talvez atinja mais eu. Eu sou pastor. A igreja me concede uma manutenção para trabalhar como ministro do Evangelho. E algumas vezes eu tenho me questionado, será que minha fidelidade no serviço a Deus é pela manutenção que a igreja me dá? Eu tenho perguntado isso para mim. E é uma questão, irmãos, que eu devo me perguntar. Eu sirvo a Deus, estou nessa igreja por interesse ou é por amor a Cristo? Talvez eu possa estar nessa igreja por medo, porque eu tenho pavor, assim como Lutero. Estamos falando de fidelidade, mas um dia esse monge, ele tinha pavor de Deus. Ele tinha terror de Deus. E ele se autoflagelava. Tanto que alguém uma vez me disse, pastor, Lutero se autoflagelava tanto que aquele que brincava com esse joguinho lá de baleia azul era fichinha diante de Lutero.
de tanto que ele se batia, se flagelava, se cortava, de tanto sofrimento que ele se infligia, porque ele queria agradar a Deus, mas ele nunca agradava a Deus, e ele tinha pavor de um dia cair no lago de fogo e morrer diante das consequências dos seus pecados. Agora eu me pergunto, hoje, 2017, 14 de outubro, será que eu não estou servindo a Deus, estando nessa igreja, pela motivação do medo? A minha fidelidade é por medo? E a última, será que a minha fidelidade a Deus é por poder? Funções? No passado, irmãos, quando estava administrando um distrito, em algum lugar geográfico da América do Sul, eu já vi pessoas que não foram escolhidas para o ano seguinte nas suas funções, e vi pelo menos duas deixar a igreja porque não foram eleitas para a função, seja diaconado, ancianato, secretário, diretor de algum departamento. Então eu pensei, nossa, a fidelidade dessas pessoas eram pelos cargos, pelas funções que ocupavam. E aí eu me pergunto, irmãos, qual é a motivação que Deus gostaria para que você seja totalmente fiel a Ele? É o interesse financeiro? É o medo a Deus? São as funções, os cargos? Ou há alguma quarta motivação? Qual seria a motivação que Deus gostaria que eu seja fiel a Ele e possa servir a Deus? Lógico, a quarta eu não falei ainda, mas você já pensou. Porque se você estivesse num relacionamento, seja namoro ou matrimônio, você gostaria que teu cônjuge estivesse a teu lado por amor. Você não vai querer por interesse financeiro, não vai querer por medo, não vai querer por poder. Você vai querer que a pessoa que está do teu lado seja por amor. Eu pergunto, irmão, será que Deus quer que eu esteja do lado dele por alguma outra motivação diferente à do amor? E eu pensei muito, irmãos, nessa questão. E lembrei de Pedro, o apóstolo Pedro. Qual era a motivação de Pedro em servir a seu mestre, a Cristo, até aquela última noite, quando você sabe a história que ele trai e ele acaba fazendo coisas que ele nunca imaginaria. Mas antes de chegar a essa traição de Pedro, chega no momento em que ele diz: mestre, todos poderão um dia se escandalizar de ti, mas eu nunca faria isso. Se é necessário, vou à prisão. Se é necessário, vou até a morte. Nunca, nunca, nunca vou te abandonar. Eu pergunto, irmãos, qual era a motivação de Pedro em buscar a fidelidade naquela noite? Eu tentei entender um pouquinho a cultura e o contexto social de Pedro. Naquele tempo, irmãos, governavam os romanos. E os romanos eram extremamente cruéis. Eles abusavam da autoridade e do poder que Roma dava para eles. Então você sabe que se algum cidadão romano caminhasse na rua, achasse um judeu, falaria: oh, judeu. Até eles
se referiam a judeus com palavras muito mais pejorativas, mais feias. Mas, ó judeu, carrega 1 milha para mim, minha carga. E o judeu tinha que fazer, sem falar nada. Quando Cristo estava sendo levado para o Gólgota, vocês vão lembrar que Jesus caiu 3 vezes, não aguentava. E um soldado romano olhou para uma pessoa, achou a mais forte. Você, como é teu nome? Simão, é você mesmo. Vem aqui, você vai levar a cruz desse malfeitor. E aquilo que para Simão naquele dia, naquela tarde foi uma humilhação. Se ele algum dia soube a cruz de quem carregou, com certeza ele gostaria de carregar muito mais vezes essa cruz. Mas naquele momento, Simão de Cirene, eu acho que ele não gostou de ser obrigado a levar a cruz de um criminoso. Porque Jesus estava sendo como um criminoso. Então, queridos, os judeus odiavam os romanos. E se havia uma coisa que eles queriam, sonhavam, era que chegasse um Messias que libertasse os judeus do jugo de Roma e se sentasse sobre o trono de Davi e nesse contexto governasse Israel e Israel ocupasse o primeiro lugar do poder do mundo. Nessa ideologia toda, irmãos, que os judeus queriam, eles viam Jesus como esse Messias. Jesus curava, Jesus dava de comer para multidões, Jesus poderia ressuscitar os mortos, Jesus poderia acalmar as tempestades. Então todo mundo começou a olhar, Jesus é o Messias. E entre os discípulos, irmãos, cada um queria sentar um do lado direito, outro do lado esquerdo. E quem não ocupasse a vaga da direita, a vaga da esquerda, poderia ocupar algum lugar mais próximo e ser executor do reino de Deus. Então, queridos, naquele momento que Pedro disse, Senhor, eu vou até o fim contigo, é muito provável que Pedro, como os outros discípulos, lembram uma mãe que pediu, Senhor, coloca meu filho Joãozinho para sentar à tua direita e coloca meu filho Tiaguinho para sentar à esquerda. A motivação de Pedro, irmãos, naquela noite, não era o amor a Deus, era o desejo de poder. Não era a motivação correta. Mas Pedro não era desonesto. Porque naquela noite, veja a cena, termina a Santa Ceia, eles tomam a comunhão de Deus, o pão e o vinho, eles se abençoam e Pedro vai num cantinho e vocês vão lembrar, o que ele pega disfarçadamente? Alguém lembra? O que ele coloca mais ou menos, sei lá, se era aqui, se era aqui, se era por aqui. O que ele guarda ao terminar aquela cerimônia de Santa Ceia? Uma espada. Já imaginou, querido? Já imaginou você terminar uma cerimônia de Santa Ceia, você pegar então uma pistola e falar, qualquer um que se atravessar na minha frente eu mato? Depois de uma Santa Ceia? Pois é, Pedro fez exatamente a mesma coisa. Sabem por quê, irmãos? Porque Pedro pensou que dar a vida por Cristo era matar outros. Quando dar a vida por Cristo, irmãos, não é matar os outros. Dar a vida por Cristo é eu morrer. E aí é uma diferença muito grande. Porque o grande problema, irmãos, que a maioria de nós não queremos morrer às nossas práticas, concupiscências, ao velho homem.
E nossa luta acaba sendo entre aquele velho homem e aquele novo. E há uma luta incrível, feroz, terrível. Porque o bem que você quer fazer, não faz. E o mal que não quer, esse faz. E Pedro se deparava exatamente com essa luta. Ele achava que servir a Cristo era matar os inimigos, quando ele deveria ter pensado: com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Pedro, irmãos, ele fez exatamente aquilo que ele saiu pensando naquela noite. Quando ele cortou a orelha de Malco, irmãos, ele não estava esperando cortar a orelha dele. Pedro foi lá para cortar a cabeça. Só que naquela noite e naquela confusão toda, Pedro tirou a espada e foi lá e o homem se esquivou e perdeu a orelha. E quanto isso, Cristo já catou a orelha de Malco, colocou em Malco. E a Bíblia diz que nesse momento um anjo apareceu, todos caíram, mas depois se recomporam, vieram para prender Jesus. E nesse momento Pedro olhou para a direita, Pedro olhou para a esquerda, Pedro olhou para frente, Pedro olhou para trás. E não tinha mais ninguém do lado dele. Então Pedro deve ter pensado: perninhas, para que te quero? E se mandou. Cadê o Pedro? Cadê o Pedro que falou que iria ir até a prisão? Mas aí ele vai. O interessante, irmãos, que quando Pedro chega, e você vai lembrar daquela cena, ele chega no pátio, e ele entra dentro do pátio disfarçado. Uma criada, uma mulher, chega para ele e fala: olha, é homem, eu acho que você é um deles. E Pedro diz: não, negativo, eu não conheço, eu não sou não. A irmã White, se você ler o Desejado de Todas as Nações, a irmã White diz que aconteceu uma coisa muito curiosa. Um barulho mais ou menos assim soou. O galo cantou. Eu pergunto, irmãos, alguma vez você já acordou tipo assim 6 da manhã e o celular te acordou? Então você acorda assim, quase que não abre os olhos, pega o celular, apaga e coloca para pospor 10 minutinhos. Você fala 10 minutinhos mais. Quem já fez isso alguma vez? A maioria já fez. E quem não levantou a mão já fez também. Não adianta se me falar que não fez, porque a maioria faz isso. Pedro ouviu o primeiro sinal e não prestou atenção. Passou um tempo e veio outra criada. Falou: homem, você não me engana, você enganou minha colega, mas a mim você não me engana. Você era um deles. E Pedro diz: eu não sou. E eu vou mais, eu nem conheço esse homem. Pedro foi para um segundo estágio da negação e da apostasia, irmãos. No primeiro, Pedro fala: eu não sou. Eu não sou. Mas no segundo, ele além de falar eu não sou, ele diz: eu nem sequer conheço esse homem. Mas passa um tempinho mais e vem a primeira criada que tinha feito a primeira pergunta e fala: não, eu tenho certeza. Você
foi aquele que estava ali. E até eu acho que você foi quem cortou a orelha do Malco. A irmã White coloca esse detalhe no livro Desejado de Todas as Nações. Interessante todo esse contexto que se deu. E então Pedro vai para um terceiro estágio, que além de dizer eu não sou, além de dizer eu não conheço esse homem, ele faz coisas que ele jamais faria para tentar enganar. Ele começou a amaldiçoar, a espraguejar, a gritar, se comportou como um que era pior daquela turba que foi prender Jesus. O terceiro estágio da apostasia de Pedro foi se comportar pior que os próprios mundanos que pegaram Jesus. E às vezes isso acontece, irmãos. Nosso primeiro estágio, algumas vezes na apostasia, é falar: eu não sou. Eu não conheço Jesus. E algumas vezes tem pessoas que conheceram essa igreja, que amaram essa igreja, que se comportam pior que os ímpios, pelo endurecimento da verdade. Mas aquilo, irmãos, que parecia o fim de Pedro, a queda final de Pedro, naquele momento, irmãos, acontece uma coisa assim impressionante. Justo nessa hora em que Pedro, ele nega, o galo canta pela segunda vez, e na hora Jesus sai, é conduzido para fora, e os olhares, irmãos, se entrecruzam. Pedro olha em Jesus e Jesus olha para Pedro. Como você olharia para alguém que traiu, que te negou e que fez alguma coisa tão terrível como Pedro? Qual seria teu olhar? O olhar de Jesus. O olhar de amor. Um olhar de compaixão. Um olhar de misericórdia. Um olhar muito triste, irmãos. Mas foi um olhar de tristeza, chamando Pedro. Eu te avisei. Se você tivesse mantido a guarda, se você tivesse orado, se você tivesse permanecido comigo, você não iria cair, não teria caído. Mas ali Jesus, irmãos, com amor, começa a restauração de Pedro. E Pedro percebe, irmãos, ali que suas motivações nunca haviam sido as verdadeiras, aquelas que Deus gostaria. Pedro, pela primeira vez, entende que ele tem que buscar uma motivação muito superior. E que nem ele tem forças para encontrar essa motivação, que é o amor. Sabem por quê, irmãos? Porque você e eu nunca vamos amar Deus com nossas próprias forças. Porque somos pecadores e nós pecadores não queremos saber de Deus. Somos como Adão e Eva, que no pecado nos escondemos dele. O verdadeiro amor é fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é o quê? Me ajudem. Mas o fruto do Espírito é amor. Então o amor, irmãos, não é uma coisa inerente a mim. O amor que Deus espera é um princípio que somente Deus pode me dar e te dar como fruto do Espírito Santo. E naquela noite que Pedro chorou amargamente,
ele começou a entender esse princípio. 40 dias depois, ou quase 40 dias, numa manhã, já lá em Galileia, Pedro e os discípulos vão pescar, e vocês vão lembrar dessa história. Jesus pede para jogar a rede do lado direito, e os peixes saem de volta. Pedro reconhece o Cristo e ele volta a se jogar. Esse era Pedro, era a espontaneidade dele. E aí Jesus estava esperando com um café da manhã delicioso. Aliás, me falaram, pastor, não fale café da manhã, fale cevada da manhã, tá? Que não pode café, né? Então, café a gente não deve tomar, tá? Mas uma vez me falaram, mas pastor, café é vegetal. Não pode, irmãos, tá? Não pode. É uma bebida que vem de uma plantinha, de uma frutinha que se me foi a palavra, é estimulante, afeta os nervos e não é bom. Igual chimarrão, não é bom, né? Tem algum gaúcho por aqui? Não fique brava, gauchada, chimarrão também. Como eu sei que sou o único paraguaio, também não pode tereré, tá? Tereré. Tem algum sul-mato-grossense? Alguém de Mato Grosso do Sul? Eu sei que lá também tomam tereré, então não pode tereré, tá? Mas, irmãos, naquele momento Jesus estava e preparou um delicioso de jejum, e ali tinha assando um assado de soja. Não era assado de soja, não? Não? Era então assado de glúten. Também não. Então vamos lá, irmãos. Era um peixinho assado. Né? Mas na conversa, Jesus faz uma pergunta. Pedro, você me ama? E Pedro diz, Senhor, eu te amo. Tudo bem, Pedro, cuida minhas ovelhas. Jesus volta a perguntar, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Tudo bem, Pedro, cuida minhas ovelhas. E pela terceira vez, porque foram 3 negações de Pedro, Jesus olha para Pedro. E talvez eu imagino aquela cena, irmãos, deve ter sido aquele olhar semelhante àquele olhar que Jesus deu no pátio de Anás e Caifás. E Jesus olha para Pedro e faz uma pergunta incrível, irmãos. Pedro, você me ama mais do que estes? Lembram que Pedro falou, mesmo que todos te negarem, eu não vou te negar. E agora Pedro não fala de primeira, Senhor, eu te amo. Pedro diz, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Interessante, irmãos, que Jesus nunca deixou passar nada de Pedro. Pela primeira vez, Jesus não repreende Pedro. Não, Pedro, é mentira que você me está falando. Não é isso. Não. Jesus diz para Pedro, Pedro, eu aceito, você me ama. Porque agora Pedro vivia, irmãos, o fruto do Espírito Santo na vida dele. Queridos, eu quero terminar essa mensagem apontando para algumas últimas considerações. Qual é o motivo da minha e da tua fidelidade? Sabem por quê, irmãos? Porque algum dia cada um de nós seremos provados até o último em nossa fidelidade. Sábado, você sabe que o sábado será uma pedra de toque muito clara com minha e a tua fidelidade. E quem não for
ou aliás, quem quiser ser fiel até o fim, a Bíblia diz que dentro dessas provações não vai poder nem comprar, nem vender. Toca exatamente a questão financeira. Então, queridos, qual é a minha e a tua motivação para ser fiéis hoje? Porque se é por interesse, um dia não vamos ter mais algumas coisas que hoje temos. Se um dia você não tem mais as condições financeiras, tua fidelidade vai morrer. Medo. Será que por medo? Poder? Também? Irmãos, fidelidade deve ter a motivação correta. E a motivação é o amor. Aquele que não ama, não conhece Deus. Porque Deus é amor. Se me amais, guardareis meus mandamentos. E você vai perceber que o fruto do amor é a fidelidade. E eu quero concluir, queridos, falando o seguinte. Voltando ao matrimônio. Eu já vi muitos matrimônios onde há infidelidade e até há convívio. Até se pode conviver duas pessoas infiéis. Mas o convívio é com muita dor, com muita tristeza, com muita briga, com muito rancor. É quase insustentável. Mas alguns conseguem viver pelos filhos, pela aparência, por algumas questões. Mas a única motivação que vai levar a uma fidelidade correta no matrimônio é o amor. Com Deus é a mesma coisa. Você até pode conviver com Deus e você ser infiel. Mas isso não vai trazer para ti alegria. Você não vai ser feliz servindo a Deus e vivendo na infidelidade. Queridos, é impossível servir a Deus, ser feliz sendo infiel. Então, se você quer ter uma vida plena, você quer ser feliz, seja fiel a Deus. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada um de nós. Sejamos fiéis, irmãos, mas sejamos fiéis por amor. Que a motivação seja o amor de Cristo. Como dizem os desbravadores, o amor de Cristo me motiva. E pela graça de Deus serei puro, bondoso e leal. Fidelidade. Que Deus te abençoe e possamos ser inteiramente fiéis para a honra e a glória do nosso Deus. Som. Convido os irmãos a fecharem os olhos para fazermos uma oração, encerrando esse momento. Querido Deus, obrigado por esse culto, obrigado por essa mensagem. Que a única motivação que esteja em nosso coração seja sempre o amor. Abençoe todos que aqui estamos, nós nos entregamos em Tuas mãos, entregamos também o nosso sábado, a nossa vida, e nos comprometemos a amá-lo mais e sermos mais fiéis a Ti também. Nos colocamos em Tuas mãos, esteja conosco no restante desse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém.